Israel a lei. Então nós vamos agora continuar essa sequência lendo o capítulo 10, versículo 1. A pessoa responsável pode ler o versículo 1. Tá bom, pastor. Irmãos, da boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, favor deles são para que sejam salvos. Muito bem, é o desejo do apóstolo Paulo, a salvação do povo, do seu povo, do povo de Israel, do povo da promessa, aquele pelo qual veio o Salvador. Né? Tudo aquilo, todo o coração de Paulo está voltado para isso. É interessante que a oração e o coração estão juntos, né? Importante, eu gostei dessa expressão do apóstolo, né? Com todo o meu coração e a oração. Né? A nossa oração não pode ser uma oração sem coração, sem estar com o coração naquilo que a gente clama, né? Sem estar com o coração envolvido na conversa com o Pai, na súplica, nas ações de graça. Tudo que envolve oração tem que passar pelo nosso coração, senão a gente está orando, dizendo palavras feitas, frases feitas, né? Repetindo aquelas mesmas palavras o tempo todo, e a gente não encontra eco. Nós não encontramos eco em nós mesmos, porque a nossa oração é uma oração vazia, sem fé, sem coração, sem envolvimento com aquilo que a gente clama. Né? A oração para chegar ao Pai precisa ter coração, e tem uma coisa, algo assim muito especial nisso. O Pai é aquele que vê o coração. Então, se ele vê no nosso coração que nós não estamos envolvidos de fato com aquela súplica, com aquele clamor, com aquele momento de gratidão, aquilo de nada vale. Aquilo de nada vale. Eu gosto muito da expressão que tem lá em Apocalipse, que fala sobre as orações dos salvos, dos santos, que chegam em taças, né, em cálices, em incensários, que chegam na presença do Pai. Né? Essa expressão, assim, essa metáfora me deixa assim, muito feliz. Eu gosto muito dela, porque mostra que a oração feita com o coração, com fé, no clamor ao Pai, ela chega à presença, ao trono da graça. Gosto também quando fala que as súplicas, por exemplo, de um homem que ainda nem conhecia o Evangelho, mas que buscava Deus de coração, Cornélio, lá no livro de Atos, o texto vai falar que as orações de Cornélio subiram até Deus, e Deus ouviu e mandou o seu discípulo, seu servo, Pedro, até ele. Ou seja, quando se ora com o coração, a oração chega ao Pai, chega ao trono da graça. Né? Vamos para o versículo 2. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Muito bem. Zelo sem entendimento. Né? É aquela coisa feita com todo o rigor. E Paulo sabia do que estava falando. Paulo foi fariseu. E os fariseus eram pessoas zelosas na sua fé. Na verdade, eles tinham um rigor tremendo naquilo que eles acreditavam, no buscar ou cumprir a lei. A gente vai dar um exemplo daqui a pouco disso. Então, eles eram pessoas zelosas. Só que faltava uma coisa, entendimento real sobre o Evangelho, sobre o que significa isso tudo, que vai ser lido agora. Eu vou pedir para quem ficou responsável pelo 3, lê aí o 3 e o 4, né? Quem está responsável pelo 3 e quem está responsável pelo 4, pode ler. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a quem vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Muito bem, eles queriam estabelecer a própria justiça. Eles queriam que a sua própria justiça, feita pelo praticar das obras da lei,
desse a eles a sua justificação, desse a eles o direito de serem salvos, de serem filhos de Deus, povo de Deus. A própria justiça deles, ou seja, o próprio praticar religioso deles, seria suficiente para torná-los dignos. Pois Paulo vai dizer justamente que o fim da lei é Cristo. A finalidade, a lei aponta para Cristo. Esse é um sentido de que a finalidade, o alvo da lei é Cristo. Mais do que isso, que o fim da lei, ou o fim do legalismo, também é Cristo. Cristo é o fim do legalismo. É o fim do estabelecer normas ritualísticas, estabelecer rituais, estabelecer coisas que são tratadas até nos detalhes, nas filigranas, como sendo obras feitas por uma pessoa, capazes de torná-las justificadas ou justas diante de Deus, coisa que é impossível, porque a perfeição de Deus não consegue receber a nossa imperfeição. Na verdade, a nossa imperfeição não atende às prerrogativas, não atende às exigências da perfeição de Deus. Nós somos imperfeitos, nossa justiça, está lá em Isaías, são sujeiras, porcaria perto da justiça de Deus. Portanto, a lei, o legalismo acaba em Cristo. A lei, no seu espírito, no seu sentido, aponta para Cristo como alvo. É o fim da lei, a finalidade da lei é chegar em Cristo. O legalismo, quando chega a Cristo, o legalismo acaba. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um dos preceitos legais do povo de Israel era o respeito, né? O guardar o sábado. Então, guardar o sábado era um preceito daquele povo. Então, aquilo ali gerou, além de guardar o sábado como descanso, como dia para culto, dia para o povo reservar para buscar a Deus, para meditar, para não trabalhar, e essa obrigatoriedade de não trabalhar envolvia um momento, né, um dia voltado apenas para adoração, né? Isso desenvolveu outras exigências legais. Por exemplo, havia um limite para se caminhar. O povo caminhava até determinada distância. A partir dali não podia, porque era sábado. Então, no sábado não podia passar daquele trajeto ou daquele comprimento, né? Havia limite de peso para carregar. A pessoa só podia carregar até o equivalente a 2 passes de figo. Mais do que isso não podia no sábado, né? Não podia cozinhar no sábado. Então as pessoas não podiam preparar comida no sábado. Isso aí, nesse aspecto, muita gente aí ia gostar, né? Porque sábado não se cozinha. Mas também não pense que você não ia poder cozinhar, ia poder pedir um delivery para você, né? Vou pedir vamos ali no TEI. Outro dia eu passei em frente ao TEI lá, né? Ou vamos ali no Laelis, ou no qualquer outro desse aí, né? Fast food, moquetá. Pois não rola, porque não pode no sábado, né? No sábado não dá. Então não podia cozinhar. Havia, em caso de doença, olha só que coisa interessante, a pessoa ficava doente, ela podia receber os cuidados no sábado, podia se oferecer os cuidados para a pessoa não piorar, mas só até aí. Para ela melhorar, já não podia. Então, que ela não piorasse, você dá os cuidados básicos, os primeiros socorros, os primeiros cuidados, para que ela não piorasse, mas você não podia fazer com que ela melhorasse. Então, essa é a questão de no sábado. Lembra, porque por isso que Jesus perguntou, eu não posso curar no sábado? Né? Eu não posso... Quando Jesus curou o homem com a mão atrofiada, né? Eu não posso curar no sábado? Pois é.
Ele podia fazer alguma coisa assim, a mão não atrofia mais, mas ela fica boa não pode, que é sábado. Então esse era o rigor, né? Não se podia acender fogo. Então se um judeu quisesse acender um fogo, né? O que ele fazia? Ele chamava um não-judeu. O não-judeu pode, porque o não-judeu já vai para o inferno mesmo. Então ele pode acender o fogo para já ir se acostumando com o calorzinho. Então o judeu não acendia fogo. Não pode acender a luz. Então, no sábado, o judeu ortodoxo, ele não acende a luz. O que ele faz? Quem tem recurso, bota dispositivos para a luz acender automaticamente. Para ele não acender a luz no sábado. Para vocês verem como o rigor da lei. Fazer isso, na visão deles, daria para eles o acesso à salvação, a Deus. É interessante isso, porque até hoje tem isso aí. Tem grupos evangélicos que estão virando sabatistas, né? Então, há grupos que falam, e dizem mesmo, você que no sábado, ao invés de obedecer tudo isso, você que vai trabalhar, então eu estou perdido, porque eu trabalho às vezes sábado, mas você que vai no shopping sábado, né? Você que vai aproveitar o sábado para fazer aquela faxina legal na casa, ou para lavar o carro, esquece, filho, não pode. Né? Não pode. Você que trabalha no sábado, então, você trabalha no hospital no sábado, trabalha no mercado no sábado, está errado. Né? E, infelizmente, está perdido. Né? Então, a gente pode ver, pelo que Paulo fala aqui, que fazer isso para o judeu era um ato de justiça, era a justiça própria dele. Mas não era suficiente para salvação. Isso falta entendimento. O que Paulo está dizendo? Isso aí, gente, todas essas leis, elas apontavam para Cristo e se cumpriram em Cristo. Toda ela. Quando Jesus está lá na cruz, ele fala algo que não canso de repetir. Ele diz, está consumado. Toda a lei foi cumprida. Toda a lei se cumpriu, tudo que as escrituras falavam de Cristo se cumpriram nele. E o sacrifício dele foi um sacrifício de uma vez por todas. Jesus é o fim do legalismo. Nós vamos para o versículo 5. Antes de ir para o versículo 5, a pergunta que faço. Alguém tem alguma dúvida sobre o que foi dito aqui? Quer fazer alguma pergunta? Eu estou falando aqui no Facebook, não dá para eu acompanhar as mensagens. Mas você que está no aplicativo aqui, né, pode fazer a pergunta se quiser, fique à vontade. Não tendo, nós vamos para o versículo 5. Vou fazer... É a Daísa que está lendo? Sim. Então pode ler. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Muito bem. Isso aí está lá em Levítico 18:5. Moisés disse, olha, quem cumprir isso aí vive para a lei. Vive por ela, na verdade, pela lei. Né? Então, viverá por ela o homem que fizer as coisas previstas na lei. Né? E aí Paulo vai completar aqui em Cristo, quando vem Cristo, ele vem a trazer esse cumprir a lei nele mesmo. E mais, Cristo como eu falei aqui, o alvo da lei. Né? É o fim, a finalidade da lei. Então nós vamos ler o versículo de 6 a 8. Quem ficou com os versículos de 6 a 8 pode ler. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé
que pregamos. Muito bem. Daqui a pouco a gente vai ler que palavra de fé é essa, mas é interessante que o Paulo está falando aqui que é pela fé, né? Não, Paulo, olha só, se eu fosse fazer a minha versão desse texto, é o seguinte, ó, não vá até as alturas, subirei até as alturas para trazer Cristo do alto, ou vou lá nas profundezas do abismo para tirá-lo, né, de lá, tirar Cristo dentre os mortos. A gente não há necessidade de voos às alturas, nem mergulhos nas profundezas, há necessidade de fé. Não há necessidade de fazer viagens mirabolantes. A necessidade é de fé. A palavra está aí, junto de você, é o que ele está falando, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé. Então, o que a gente precisa é crer. É isso que Paulo está falando. Se eu fosse fazer a minha versão, eu estava dizendo, né? A versão do Alexandre, desse texto na linguagem de hoje, eu diria, se liga, mano. Né? Uma coisa assim mais jovem, uma coisa assim mais, né, com a minha cara. Se liga, mano, não viaje na maionese. Você precisa crer. Você precisa crer nessa palavra. A palavra está aí. Está na mão. A palavra precisa, além de estar na mão, está na sua mente, no seu coração, na sua boca. Essa é a palavra de fé. É que às vezes as pessoas querem fazer altos mergulhos nas profundezas ou voos nas alturas para algo que, na verdade, já está feito. As pessoas querem fazer várias mirabolices, mas as coisas já estão prontas. A palavra está na mão, ela precisa estar no teu coração, na tua boca. E aí a gente vai para o versículo 9, que aí Paulo fala que palavra é essa. Pode ler aí, quem está com o versículo 9. Se com a tua boca confessares... Espera aí, só um minuto. Se com a tua boca confessares Jesus como Salvador e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Muito bem. É confessar com a boca. E é interessante, né? Paulo, ele poderia falar, se você confessar que Cristo ressuscitou dos mortos, você está salvo. Se você der uma profissão de fé e for batizado, você está salvo. É isso que poderia ficar aqui nesse texto e muita gente ia ficar satisfeita, tranquila, feliz. Só que não é assim. Porque a gente precisa confessar algo que está no coração, que a gente já crê. E é isso que ele fala. Tua boca confessa a Jesus como Senhor e o teu coração crê. É por isso que muita gente que declara coisas, né? Declara que é de Deus, declara que eu sou de Jesus, mas não. Alguns vão lá e tomam banho no batistério, né? Eu chamo de banho porque aquilo não é batismo. Se a pessoa não crê, de nada vale, é só se molhar naquela água. E não há transformação interior. A pessoa era um sujeito que odiava e continua odiando todo mundo. Ou então era um violento e continua sendo violento. Era alguém que andava no caminho das trevas, do mal, da maldade. Fica feliz com maldade. Essa pessoa continua assim, ela só confessou com a boca, mas não creu no coração. E cada um deve fazer a sua autoavaliação, a sua autocrítica. Porque eu posso falar coisas aqui muito bonitas para vocês, e tentar enganar e até enganar, mas se no meu coração eu não criei realmente em Deus como algo que me transformou, que me tornou uma nova pessoa, uma pessoa diferente da que eu era, então ainda não passei por esse processo de salvação aqui. O que eu quero dizer é que eu e você, né, cada um de nós, precisa fazer sua autoavaliação, sua autocrítica. Eu não preciso fazer a avaliação da sua vida, da sua consciência, do seu coração, até porque eu não conheço o coração das pessoas, só Deus conhece. E a própria pessoa, né? Às vezes, meus irmãos, nem a pessoa conhece tão profundamente, né? Certamente Deus conhece o meu coração mais até do que eu mesmo, né? Mas o fato é
que cada um precisa fazer seu autoexame. Paulo fala isso quando fala da ceia do Senhor, né? Paulo fala isso. Ele diz: examine-se a si mesmo. Cada um examine a si mesmo. Não sou eu que vou examinar o irmão. Não é o diácono que está ali servindo a ceia que vai examinar você. É você que tem que se examinar e ver se aquilo que você declara é de fato aquilo que você crê no coração. Porque crer, meus irmãos, aqui não é uma questão de eu acredito, legal, beleza. Firmeza isso aí. Não é. É mais. Esse crer aqui é um crer transformador. É um novo nascimento. É isso que precisa acontecer com a gente, né? E a gente precisa colocar isso em prática todo dia. É um novo nascimento. Então, você precisa confessar com a boca que Jesus é o seu Senhor. A palavra Senhor aqui, ela era uma palavra usada sempre para se referir, por exemplo, ao imperador romano, que em boa parte do Império Romano, né, em termos de adoração, né, os imperadores começaram a ser adorados como divindade. Então, o imperador era chamado desse nome aqui, de Senhor. Esse Senhor aqui, Kyrios, né? Essa palavra era colocada antes das divindades, dos deuses lá, pagãos. Então, colocava Senhor, aí o nome do Deus, né? Esse título, essa palavra, ela só serve para designar, no nosso caso, o Senhor Jesus. Com essa palavra, quando traduzia do hebraico para o grego, quando se referia a Jeová ou a Yahvé, né, como alguns, né, acham mais correto falar, ela também era usada para se referir a ele. Então, essa palavra a gente só pode declarar, confessar em relação a Cristo. Muitos dos nossos irmãos do passado foram parar lá na boca dos leões, lá nos coliseus da vida. Eles foram parar naquelas arenas porque eles se recusavam a dizer que outro era o Senhor. Eles mantinham-se firmes, confessavam Cristo como Senhor. Era assim, né? Então, você tem que confessar que Jesus é o seu Senhor e crer que Deus ressuscitou o Cristo dos mortos, ou seja, que é o Cristo ressurreto. Não adianta olhar para um Cristo na cruz, morto. A gente tem que crer que ele é o Cristo vivo, ressurreto, hoje. Aí, na tua sala, aí na tua casa. É o Cristo presente na nossa existência. E aí a gente vai para o versículo 10. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Muito bem. É a justiça, né? Em algumas Bíblias está com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, significa que o coração livra da culpa, né? E a confissão livra da pena. Né? Esse é o sentido, né? Com o coração se crê para a justiça, ou seja, você é libertado da sua culpa. E com a boca se confessa isso que você crê, né? Para a salvação. Você é libertado da morte eterna. Então, essa é o efeito, né? E aí a gente vai para o versículo 11 até o versículo 13. Pode ler aí, Margarete, não é isso? Vamos lá. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, quando a gente for lá ler sobre a salvação de Israel para todo mundo, a salvação de Israel, ou a salvação do brasileiro, ou a salvação do americano, ou a salvação do índio,
Salvação de quem quer que seja passa por esse crer, né? E esse crer é para qualquer pessoa, independente da etnia. Então, qualquer pessoa, independente da sua etnia, independente da sua linhagem, independente da sua condição, qualquer pessoa tem acesso, ou precisa ter acesso, ou deve ter acesso somente por Cristo, né? Porque não há diferença. Todo aquele que crê não será confundido. Então não há diferença entre um e outro. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz separação de pessoas. Qualquer um que realmente crê, né, será salvo. Olha, o que eu tinha planejado para hoje chegou até aqui. Mas são 8h16, né? Nós começamos pouco depois das 7h30, das 19h30, né? São 20h16. Posso abusar um pouquinho, seguir mais um pouquinho? Pô, tá bom a beça para mim aqui olhar vocês. Então vamos seguir mais um pouquinho? Então vamos lá no versículo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse invocar, esse clamar o nome do Senhor aqui, ela é seguindo aqueles requisitos do crer e do confessar. Então é crer e confessar, é clamar nesse sentido, buscar a Deus nesse sentido. Esse será salvo. Porque todos aqueles que invocam, esse texto, essa expressão é lá do profeta Joel, está lá no profeta Joel. Essa expressão me faz ver, né, essa palavra, esse texto maravilhoso, me faz ver que Deus está disponível quando a gente clama, a gente invoca o nome dele. Seja quem for, seja qual for a condição da pessoa. Pode ser uma pessoa que ainda nem conhece o Evangelho, mas se clamar a Deus sinceramente de coração, ele vem até a pessoa e se revela àquela pessoa, e revela a sua salvação àquela pessoa. Eu creio assim, né? Porque todo aquele que invoca, de fato, pela fé, o nome do Senhor, esse será salvo. E aí a gente vai para o versículo 14. Agora, eu vou pedir licença a vocês, eu mesmo vou ler os versículos, tá bom? Os outros eu distribuí para vocês lerem, né? Mas para otimizar o tempo, vamos para o versículo 14, que diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Aí é a mensagem missionária, aí é a mensagem evangelística, aí a igreja viva mandando, distribuindo as mensagens de salvação pelas redes sociais, né? Você mandando a palavra de Deus para todos, você mandando os vídeos para todos, né? Ao invés de você compartilhar ódio, como muitos estão fazendo por aí, você compartilha a salvação, porque como vão crer se não há quem pregue, é você, a pessoa, sou eu, nós precisamos compartilhar essa salvação. Ao invés de compartilhar muitas coisas que não têm valor, não tem, às vezes são contrárias ao que está aqui na palavra, né? Não tem problema um memezinho, né? Você pode mandar um meme e tal, é divertido, eu gosto até, eu morro de rir, mas a questão é aquilo que a gente crê, né? As pessoas só podem invocar naquilo que elas creem, naquilo que elas ouvirem. Se ela não ouve, não vai crer, e se não crer, não invoca, né? Eu creio que Deus se revela, eu creio que Deus envia a palavra para aquele que tem um coração aberto para recebê-la, mas somos nós que somos os maiores encarregados disso, né? De transmitir essa palavra. E a gente vai para o versículo 15, que fala: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas e coisas boas. Boas novas, né? O evangelho, né? Boas novas. Os pés que fazem isso, que levam isso, são formosos. E aí a gente tem que ver como a gente tem andado, né? Se nós somos apressados para mandar ofensa,
se somos apressados para mandar fofoca, se somos apressados para distribuir ou destilar ódio, ou se temos pés voltados para serem formosos, como esse aqui, que transmite a palavra. E aí a gente vai para o 16. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. É verdade, nem todos obedecem. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? É outra coisa que a gente também tem que aprender, a não ficar frustrado. A não ficar frustrado. Nem sempre o que a gente fala encontra eco no coração, que é o nosso alvo, né? A gente quer levar a palavra, mas a pessoa não quer crer. E aí é uma questão individual mesmo. Mas tem uma coisa interessante, que é o 17. Esse 17 aí assim, bate forte. Porque ele diz: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, a fé é pelo ouvir. Então, vale a pena você falar dessa fé, falar da palavra de Deus. E eu vou dizer que vale mais a pena viver. É porque gente que fala, a gente tem muito mesmo, né? E esse ouvir aqui não é apenas a questão do sentido da audição, é questão da mensagem que chega à pessoa, que pode ser uma mensagem que não é falada, não é pelo ouvido, é lido. Que pode ser uma mensagem que chega em livros, né? Pessoal que se comunica com livros. Mas é mais do que isso. É a mensagem que chega em atitude. A sua atitude é que fala mais alto. A sua vida é a que prega mais alto. Não adianta você falar de honestidade e ser desonesto. Não adianta você falar de verdade e ser mentiroso. Não adianta você falar de solidariedade e ser um egoísta. Então é o teu comportamento, é o teu agir, o teu proceder, né? E a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. E aí eu vou agora falar com você que é pai, você que é mãe. Fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Então você começa a falar disso quando ele está na tua barriga, mãe. Ainda nem nasceu. Você começa a falar disso todo dia, enquanto cresce. E quando chega a adolescência, ele diz que já ouviu você falar isso muitas vezes, você fala muitas outras. E quando chega na juventude e disser para você: olha, não precisa mais falar, eu já decorei isso que você me falou. Aí você fala de novo. E quando casar e sair da tua casa, continua falando. A tua missão, ninguém mandou você ter filho. Ah, tu quis ter filho? Escolheu ter filho? Ah, é legal, bonitinho, né? Bebê, né? Agora aguenta, porque a tua missão é essa, ó. Fé pelo ouvir a palavra de Deus. Não é palavrão que você xinga teu marido na frente dele. Nem é aquilo que você fala por trás da tua mulher, que tu não tem coragem de falar na frente, que eu sei que tu é frouxo. Então, a fé é pelo ouvir a palavra de Deus, é para falar a palavra de Deus para ele, para ela, teu filho, para tua filha. Mesmo que não queira ouvir. Mesmo que não queira ouvir, é assim mesmo. Porque a fé é pelo ouvir. Versículo 18 diz: mas digo, porventura não ouviram? Ela está falando dos judeus, né? Sim, por certo, os judeus ouviram. Pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. Aí está falando, os gentios vão receber essa mensagem na frente de vocês. Né? E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Ou seja, aí eu vou falar agora não só para papai e para mamãe, vou falar para quem frequenta igreja. Para você que frequenta igreja, já frequentou. Você que já passou 2 anos, 4 anos, 6 anos, 10 anos, 50 anos sentado no banco de uma igreja.
mas não mudou nunca, não mudou 1 milímetro na sua conduta. Aqui está que nem Israel, que povo contradizente. Porque eu vivo estendendo a minha mão, vivo pregando, vivo falando de amor. E esse sujeito continua com ódio no coração. Eu vivo falando, eu vivo pregando, falando para ele que ele é meu filho amado, que eu perdoei seus pecados, que ele pode andar de cabeça erguida, e o sujeito não consegue levantar a cabeça, porque vive com peso de culpa. Não crê que eu posso perdoar, porque a pessoa que vive na culpa é que não crê que Deus pode perdoá-lo, porque ela não se perdoa. Aí eu vivo falando para esse povo, está ali 50 anos, 30 anos, 20 anos dentro de uma igreja, mas eu vivo falando para ele, olha, você é meu filho amado, você não precisa ficar querendo provar para ninguém que você é melhor, porque você já é meu filho. Quem é meu filho não precisa se sentir melhor que os outros. Precisa viver o amor que eu ensinei aí. Você continua, a pessoa continua, né, querendo mostrar que ela é superior, porque é orgulho, né? O orgulho quer fazer a gente melhor que os outros. Então, meus queridos irmãos, a fé vem pelo ouvir a palavra. Mas não adianta ouvir e não querer mudar. Não querer sofrer a transformação que o Espírito Santo vai fazendo na gente. A gente tinha que orar todo dia quando acordasse, que hoje eu possa ser um pouquinho melhor do que eu já fui. Melhor do que ontem. É isso que a gente precisa. Porque se a gente está ouvindo a palavra, e se a gente ouve a vida toda e não muda, é muita dureza no coração. É muita... É um coração muito duro, muito difícil. Então vamos deixar que essa fé que vem pelo ouvir a palavra, transforme a nossa consciência, né? Transforme a nossa vida, transforme o nosso ser. E que Deus, meus queridos irmãos, nos abençoe e nos faça pessoas melhores, transformadas por Ele, para sermos alguém melhor. Porque se eu encontro essa fé e não melhoro, fico pior, é porque eu não encontrei essa palavra de fato na minha vida. Deus abençoe a todos. Obrigado pela atenção de cada um. Você que está assistindo